Fobia social. A fobia social é um transtorno de ansiedade muito comum. Não deve ser confundido com timidez. Se trata de um forte medo irracional de situações de interação social. Quem sofre desse distúrbio sente extrema ansiedade pela possibilidade de ser julgado pelos outros, de ser o centro das atenções, de ser criticado ou humilhado, e pode sentir esse medo até mesmo ao falar no telefone. Ele simplesmente não consegue fazer apresentações em público, comer em restaurantes ou na frente de alguém, ir a eventos sociais e conhecer novas pessoas. Então, quando você ouvir falar fobia social, é esse medo quase irresistível de estar dentro de um convívio social, de ter interações sociais. Uma vez que ele vê um grupo, ele procura fugir do grupo. Qual é o seu medo? Ficar em evidência. Em algum momento daquela interação, todo o grupo olhar para ele, ele ser o centro das atenções. Geralmente, quem desenvolve esse transtorno teve na sua infância alguma experiência traumática exatamente no coletivo. Uma criança que vai à frente apresentar um trabalho e o trabalho não correu bem, ela fez o trabalho por algum motivo errado ou apresentou de forma errada e foi julgada pelos olhares, até mesmo ouviu gargalhadas ou uma repreensão da professora, e isso lhe trouxe o trauma. Muitas vezes durante aquele evento traumático a pessoa coloca um conceito naquele registro que está sendo feito. Olha, apresentar o trabalho lá na frente não é para mim. Me expor diante de um grupo não é para mim. Então aquele conceito vai ficar junto do registro, vai te acompanhar todas as vezes que você estiver exposto a uma situação parecida. O cérebro encontra aquela memória, faz a leitura, traz as sensações que você vivenciou naquela época para o presente. E aí você sente aquele medo e recua, foge da situação, ok? Fobia social. Olha aí, nós temos uma imagem caracterizando bem esse transtorno, né? O medo de ser julgado, de ser avaliado pelos outros e medo de falhar. Agorafobia. Agorafobia é geralmente definida pelo medo irracional de espaços abertos, como grandes avenidas, parques e ambientes naturais. Mas essa definição não está inteiramente correta. Na realidade, o estímulo fóbico ocorre por meio do medo irracional de ter um ataque de ansiedade nesses lugares, onde pode ser difícil, embaraçoso ou constrangedor escapar, ou onde não é possível receber ajuda. Então, de onde vem esse termo? Ágora, em grego, eram grandes praças, né? Aqueles ambientes largos, geralmente no centro das cidades, na Grécia, onde haviam ali grandes concentrações de pessoas, tumulto, e aí recebeu esse nome de ágora. Então, por isso, a agorafobia é exatamente esse medo de estar no meio desse tumulto de multidões, de muitas pessoas em grandes ambientes abertos, onde você pode passar mal, onde você pode ter uma situação inesperada e você, no meio de tantas pessoas estranhas, não saber a reação daquelas pessoas ao desfecho dessa situação. Então, essas pessoas, quando vão nesses ambientes, estão na cidade, em ruas principais, em praças, vão a um estádio de futebol com muitas pessoas, em concentrações. Então elas sentem de uma hora para outra aquele medo terrível e o desejo incontrolável de sair rapidamente desses lugares. Muitas das pessoas que foram avaliadas, que
passaram por sessões analíticas com esse tipo de transtorno, descreveram situações na infância de terem sido perdidas dentro de um supermercado, num evento musical, num evento onde haviam muitas pessoas, e ainda que por instantes, 5 minutos ou menos, se perderam dos seus pais. E o evento foi tão traumático que passou a acompanhá-las, né? E já na fase adulta agora, quando estão em ambientes parecidos, eles se lembram do evento e têm a mesma sensação, o mesmo medo, o mesmo pavor, o mesmo sentimento de desamparo que tiveram na ocasião. Ok? Então, agorafobia. Transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno ocorre quando a pessoa foi exposta a um evento traumático que lhe causou uma experiência psicológica estressante ou de incapacidade. Os sintomas incluem pesadelos, sentimentos de raiva, irritabilidade, cansaço emocional, isolamento, entre outros. E geralmente ocorrem quando a pessoa revive o evento traumático. A pessoa procura evitar situações ou atividades que a façam lembrar do que causou o trauma. O transtorno de estresse pós-traumático nem sempre está associado à fase infantil, como a maioria dos eventos. Geralmente, nós temos esses traumas na fase adulta, dentro desse transtorno, do estresse pós-traumático. Como é que ocorre? Um sequestro relâmpago, um acidente de carro, onde houve morte, onde foi muito traumático, situações de grande carga emocional, de grande relevância. Então, o adulto, para que se instale nele o trauma, nós precisamos de um evento realmente de grandes proporções. Então, uma tragédia que ele vivenciou, presenciou, a morte de um ente querido, mas de forma traumática, por um acidente, um assalto onde houve tiro, alguma coisa assim, um acidente de automóvel, um sequestro relâmpago, ele ter sido trancado no porta-malas de um carro e os bandidos terem corrido com ele pela cidade, coisas assim fazem com que a pessoa desenvolva esse trauma que origina o transtorno de estresse pós-traumático. Que é o quê? Você vivencia toda essa situação, como você já é adulto, vai lidar como pode com aquela situação e aparentemente passou. Você fica feliz por ter saído vivo da situação. Porém, isso foi registrado pelo hipocampo e colocado todos os seus sentimentos, toda essa carga emocional nesse registro. Após algum tempo, por isso que é pós-traumático, depois de algum tempo do trauma, você vivencia alguma coisa, você vê na televisão, você ouve falar de alguma coisa que o cérebro faz relação com o evento que você vivenciou, com o seu evento traumático. Então ele encontra esse registro memorial, faz a leitura e traz à tona o medo que você sentiu no dia, o pavor, toda aquela carga emocional negativa que você sentiu. Isso pode fazer uma pessoa que atropelou alguém não querer mais dirigir o carro. Uma pessoa que teve um acidente no automóvel ou no ônibus não querer mais pegar o ônibus. E por aí vai. Há pouco tempo soube de um caso de uma pessoa que tinha medo de pegar o ônibus, não pegava o ônibus de forma alguma. Em uma sessão de análise, então, ela se lembrou de quando mais nova, a sua mãe desceu, ela não prestou atenção, não acompanhou a mãe, ela ficou no ônibus, e o ônibus arrancou, o ônibus seguiu. A mãe foi acompanhando esse ônibus, torcendo para que ele parasse no próximo sinal,
E por sorte isso aconteceu, o ônibus parou no próximo sinal e essa criança desceu então em prantos e pôde encontrar a mãe. Algo tão rápido foi o suficiente para provocar um trauma que na fase adulta a impedia de pegar o ônibus. Ela não sabia por quê, mas o sentimento estava lá. Compreenderam aí como funciona o estresse pós-traumático? Nós temos um evento de grande proporção do ponto de vista psíquico, a gama emocional muito alta, e isso é colocado nesse registro memorial do que está acontecendo. Lá na frente, há uma associação por algum gatilho, o cérebro acessa essa memória e você revive aquelas emoções que te fazem evitar alguma coisa. Ir ao caixa eletrônico de novo, dirigir o carro, ou qualquer outra associação, ok? Vamos seguir. Transtorno obsessivo compulsivo, famoso TOC. É uma condição na qual o indivíduo experimenta pensamentos, ideias ou imagens intrusivas. Por ser um transtorno de ansiedade, está associado a sentimentos de medo, angústia e estresse constantes, tornando-se um problema no dia a dia da pessoa, afetando negativamente a qualidade de vida dela. Os pensamentos que causam sofrimento, obsessões, fazem com que a pessoa realize certos rituais ou ações, que nós chamamos de compulsões, para reduzir a ansiedade e se sentir melhor. Ou seja, se há alguma coisa suja, ele tem um sentimento negativo em relação àquilo e a compulsão de ir lá e limpar, mudar aquela realidade, mudar aquela situação. Então, enquanto ele não vai e limpa aquilo, essa compulsão não passa. Outros já é em relação à arrumação. Ele vê algo que não está bem arrumado, livros que não estão colocados em ordem por tamanho, outras vezes por cores, uma ordem por cores, agrupamento por cores, por tamanhos, por simetria. Então, esse indivíduo sente essa compulsão incontrolável, esse desejo de ir lá e arrumar, colocar em ordem. Enquanto aquilo não estiver em ordem, a compulsão não passa. Ou ele sai daquele ambiente, ou ele vai lá e arruma aquilo para que a compulsão passe e ele se sinta melhor. As obsessões incluem o medo de se contaminar, sentimentos de dúvida. Por exemplo, será que eu desliguei o gás? Há pessoas que elas voltam 2, 3 vezes ao sair de casa com essa dúvida. Será que eu fechei o gás? Ele volta lá e vai conferir. Será que eu desliguei a chapinha da tomada? Então, por mais que ele tenha, ao terminar, desligado e dito para si mesmo, eu desliguei, quando ele está lá embaixo na garagem, vem a dúvida, será que eu desliguei? E se eu não tiver desligado? Ele volta e vai lá conferir de novo. Será que eu fechei a porta? É muito comum voltar e conferir novamente se a porta está bem trancada. Às vezes até à noite, na hora de dormir, o indivíduo já está deitado. Ele levanta de novo e vai conferir a porta da casa se ele fechou essa porta. Pensamentos de fazer mal a alguém, pensamentos que vão contra as crenças religiosas da pessoa, entre outros. Há vários tipos de compulsões que caracterizam o TOC. Algumas compulsões incluem verificar, contar, lavar, organizar repetidamente as coisas e assim por diante. Olha lá, essas imagens nós vemos alguns exemplos que trazem compulsão. A primeira é o alinhamento dos lápis de acordo com o tamanho dos lápis. Então, o lápis que está menor, do menor para o maior, do maior para o menor. Então, ela vai alinhar ali os lápis. O menino já é segundo as cores, ele vai ordenando pelas cores, ele faz uma contagem de cores e ele vai repetindo aquela contagem de cores. Ele poderia ter ordenado também todos verde,
todos laranja, todos azuis, todos vermelhos. Então a compulsão ela pode operar de forma diferente, mesmo em dois indivíduos com toque. Nós temos lá na questão da rua, aquela faixa em amarelo, como a tampa ali, ela foi tirada e colocada de novo, e quem colocou não teve a preocupação de observar o alinhamento das faixas, então ela ficou fora. Isso traria a compulsão, digamos que o indivíduo está sentado num banco diante dessa rua. Ao olhar para essa situação, ele se sentiria compelido a ir lá e ajustar essa tampa, ou a sair daí, porque essa forma como ali está, lhe traria um mal-estar, lhe faria mal. E na última imagem ali, a compulsão por limpeza. O indivíduo toda hora está lavando as mãos, cumprimentou alguém, está lavando as mãos, pegou em alguma coisa, ele corre, vai lavar as mãos. Então o tempo todo ele sente as suas mãos muito sujas. É como se todo sabão do mundo não fosse suficiente para deixar suas mãos limpas. Então faz parte também do toque, essa limpeza, a pessoa fica escravo da limpeza, seja da sua higiene pessoal, mas também do ambiente onde ele está toda hora limpando e arrumando as coisas. Transtorno de ansiedade generalizada, ou como é conhecido, TAG. Preocupar-se de vez em quando é um comportamento normal, mas quando isso causa ansiedade de forma contínua, afetando e interferindo a vida normal de uma pessoa, é possível que ela sofra do transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno se caracteriza pela preocupação e ansiedade crônica, ou seja, a pessoa está sempre ansiosa. É como se você sempre tivesse algo para se preocupar. Possíveis problemas na escola, no trabalho, no relacionamento, um possível acidente quando sai de casa, etc. Os sintomas incluem náuseas, fadiga, tensão muscular, dificuldade de concentração, problemas do sono, entre outros. Transtorno de ansiedade generalizada, quem o tem está sempre ansioso. E ele mesmo não sabe por que está ansioso. Ele não precisa ter uma causa, um motivo para estar ansioso. Ele apenas está ansioso. Sempre ansioso. Então, isso lhe faz muito mal, porque a ansiedade faz o quê? Aciona a amígdala cerebral. Ele tem sempre descargas de adrenalina e noradrenalina no seu sangue. Por isso essa fadiga. Muitas vezes até muscular, porque volta e meia seus músculos se tonificam, só que sem necessidade. Não há motivo para isso. Ele não vai enfrentar uma situação que requeira isso. O seu organismo está estressado. O compasso está acelerado. Isso interfere no sono. Isso interfere em registros memoriais, a sua memória começa a ir embora, o raciocínio não funciona perfeitamente. Então o seu organismo sente isso. Quem tem TAG, transtorno de ansiedade generalizado, ele passa muito mal, é um transtorno que traz um mal-estar tremendo e que precisa ser acompanhado, precisa ser tratado. Muitas vezes a origem do problema é psicológica. Em outras vezes é biológica, é área médica, porque há disfunções. Digamos que uma pessoa tenha disfunções nas suas adrenais, que mesmo sem um comando, elas lançam adrenalina e noradrenalina no seu sangue. Então essa disfunção vai alterar o metabolismo dessa pessoa, vai mantê-la mais acelerada, e nós temos aí o TAG, não por uma questão cognitiva ou psicológica, mas nós o temos por uma razão biológica, por uma disfunção. E aí a área médica que precisa ser visto, essa pessoa precisa tomar ansiolíticos que vão baixar esses níveis, vão estabilizá-lo novamente,
ok? Então temos aí TAG, transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa está sempre ansiosa, como se estivesse à mercê de algo ruim a todo instante, a qualquer hora do dia. E aí saímos agora dos transtornos de ansiedade. E agora vamos ver uma outra categoria, chamados transtornos de humor. Vamos conhecer. Existem diferentes tipos de transtorno de humor. Como o próprio nome sugere, sua principal característica é a alteração de humor do indivíduo. Os mais comuns são transtorno bipolar. E esse com certeza você já ouviu falar, talvez tenha até um conhecido, um parente que tenha este transtorno. O transtorno bipolar pode afetar a forma como uma pessoa se sente, pensa e age. É caracterizado pelas alterações de humor exageradas e vai muito além de uma simples mudança de humor ou uma instabilidade emocional. Os ciclos de transtorno bipolar podem durar dias, semanas ou meses, prejudicando seriamente o trabalho e as relações sociais da pessoa. O distúrbio bipolar raramente pode ser tratado sem medicação, pois é necessário estabilizar o humor do paciente. Esse nome bipolar significa o quê? Dois polos. Que polos são esses? Mania, para cima, acima do nível normal. O outro, depressão, abaixo do nível normal. Esta pessoa que tem esse transtorno oscila entre os dois polos com frequência. Imagina aquela onda senoidal. Ora ele sobe e está no polo de cima, que aí nós temos também intensidades diferentes. Nós temos hipomania, primeiro estágio, hipo, abaixo de mania. Depois nós temos mania, depois nós temos hipermania. Tudo acima do nível normal, está subindo. E abaixo da linha normal nós temos depressão e depressão aguda, que é o nível mais elevado da depressão. Ok? Então, o bipolar oscila entre esses polos. E aí vai depender que tipo de bipolaridade ele tem. Ele pode ter uma bipolaridade 1, que quando sobe vai lá nos níveis mais altos de mania, como hipermania, ou uma bipolaridade 2, que não sobe tanto, ela vai até hipomania, geralmente, no máximo até mania. E ainda temos a bipolaridade ciclotímica. Que é isso? É quando o ciclo de alteração entre os polos é muito rápido. Geralmente o bipolar, na bipolaridade 1 ou 2, ele pode permanecer em um dos polos por semanas ou meses. Mas o ciclotímico, ele altera muito rápido. Ele pode ter alterações em questão de poucos dias, alterar, ele está no ciclo de cima e descer para o de baixo, o polo de baixo. Ou às vezes até no mesmo dia, você ter uma pessoa que pela manhã está meio fechada, não está para a conversa, você percebe que algo está errado com essa pessoa, não está muito para assunto. E a parte da tarde, depois do almoço, essa mesma pessoa te procura muito animada, conversando muito, exaltada, e aí você não compreende como aquela mudança se processou tão rápido. Ela pode ser ciclotímica. Se isso ocorre com frequência, ela pode ter o transtorno de bipolaridade ciclotímico, onde o ciclo é muito rápido, ou seja, ela vai de um polo ao outro em pouco tempo. Ok? Já a bipolaridade 1 é o transtorno
na sua apresentação mais severa, né? É o transtorno num nível mais crítico, que sobe até hipermania ou mania. Bipolaridade 2 é um transtorno mais brando, mais leve, onde, quando sobe o ciclo, vai até hipomania, que é um nível mais baixo da mania, ok? Então, quando falamos para cima, é euforia, né? A pessoa mais eufórica, que nós damos o termo mania, ok? Para baixo, depressão. Abaixo da linha normal, nós vamos caindo para depressão, que vai se acentuando. Depressão, depressão aguda. E aí nós temos essa alteração de humor, que caracteriza o transtorno bipolar. Transtorno bipolar não vem através de experiências, de eventos traumáticos, de vivências. Transtorno bipolar, ele pode estar ligado a uma disfunção, ou mesmo a problemas genéticos que a pessoa já trouxe, né, consigo desde o seu nascimento, de forma hereditária, e que se manifesta em algum momento da sua vida. O que precisa ficar claro é que transtorno bipolar precisa de acompanhamento médico, é da área médica, da medicina. Acompanhamento geralmente é feito por neuro ou psiquiatra. O que nós fazemos, que somos da área emocional e comportamental, é acompanhar o indivíduo, ajudando-o no tratamento, fazendo com que ele entenda o seu estado, a importância de tomar a medicação corretamente, de ir periodicamente ao médico, fazê-lo entender que ele tem um transtorno, é um transtorno sério e que fere pessoas que ele ama, afasta pessoas que ele ama se ele não fizer o tratamento. Então este é o nosso papel, ajudar a estabilizar esse paciente. Durante os episódios de mania, a pessoa pode até mesmo deixar o seu emprego, aumentar suas dívidas e se sentir cheio de energia, apesar de ter dormido apenas 2 horas por dia. Durante os episódios depressivos, a mesma pessoa não consegue nem sequer sair da cama. Existem diferentes tipos de transtorno bipolar e também há uma versão mais leve do transtorno chamado ciclotimia, como já falei aos alunos. Bipolar 1, bipolar 2 e ciclotímico, que é o que desenvolve a ciclotimia. Então, por que essa pessoa pode estar ali em extrema atividade, agitação, perder sono, dormir apenas 2 horas por dia e ter energia? Porque esse transtorno vai fazer com que altas doses de adrenalina e noradrenalina estejam na sua corrente sanguínea. Doses altíssimas que vão mantê-lo ligado em extremo. Vão atrapalhar inclusive o seu sono. A pessoa não desliga. E é uma pessoa que se torna explosiva com facilidade. E, em contrapartida, quando ele está no polo de baixo da depressão, ele já não tem ânimo para nada, algumas vezes pensa até em tirar a própria vida, não quer sair, não quer interagir socialmente, alguns querem ficar reclusos em casa. Então é o polo de baixo, o polo da depressão. Que nós temos algumas imagens trazendo um pouco desses 2 polos, né? O verde aí, mania ou euforia, sensação de extremo bem-estar, aceleração do pensamento e da fala, e aí você vai tendo aí algumas características que você pode depois estar lendo e avaliando com calma. Do outro lado, depressão, né? Então ali pela expressão do rosto você já percebe, né? Então a pessoa está no polo de baixo, então há aquele desânimo, aquela prostração, né? Mesmo que o convite seja bom, lhe falta o ânimo para sair.
O transtorno depressivo. Muitas pessoas se sentem deprimidas em alguns momentos de suas vidas. Sentimentos de decepção, frustração e até mesmo de desespero são normais diante de uma decepção e podem durar vários dias antes de ir desaparecendo gradualmente. Ou seja, todos nós passamos por momentos de depressão. Perda de um ente querido, é uma empresa que entra em falência, é um emprego muito bom que de repente a porta se fecha, você é demitido, é um relacionamento de anos que você apostou suas fichas e de repente há o rompimento, a perda por morte de um ente querido. Então há muitas situações que nos levam a um quadro de depressão. Isso é normal, é natural do ser humano. Agora, o transtorno, ele se evidencia quando eu permaneço nesse estado, ou quando o nível dessa depressão me paralisa, impede o meu progresso, o exercício das minhas funções normais, do meu trabalho. Olha bem, mas para algumas pessoas esses sentimentos duram meses ou anos, causando sérios problemas no seu dia a dia. Já é uma depressão crônica, é aquela que se perpetua. A depressão é uma psicopatologia grave, debilitante e afeta a maneira como uma pessoa se sente, pensa e age. Pode causar tanto sintomas físicos como psicológicos. Por exemplo, problemas de digestão, problemas de sono, mal-estar, fadiga, etc. Então, nós vimos dentro da bipolaridade uma oscilação entre mania, euforia, que acelera a pessoa, e desce para o polo de baixo, depressão. Mas nós temos também a depressão como transtorno único. Já não é a bipolaridade. Qual é o meu transtorno? Depressão. Eu só fico no polo de baixo. Eu não consigo sair de lá. São as pessoas que precisam tomar o antidepressivo, que vão o quê? Te acelerar um pouco mais, te trazer aqui no nível da normalidade. Você está lá embaixo. Não há reação no seu organismo. Então, o antidepressivo ele vai fazer isso. Ele vai alterar algumas substâncias químicas que temos e vai acelerar o seu organismo, te tirando aqui do polo de baixo, te trazendo ao nível da normalidade. Você vai ver muito melhor isso quando estiver tendo a disciplina bipolaridade, a borderline e outros transtornos. Então nós trabalhamos muito isso, quais são as substâncias, como elas agem, quem produz essas substâncias, como que é esse descontrole, ok? Então nós vamos aprofundar mais quando você tiver a disciplina específica, bipolaridade, ok? Tem 1 e 2. Nós vemos aí uma imagem característica, né, da pessoa depressiva. É aquela pessoa que está ali para baixo, é uma pessoa que não tem ânimo, não tem relacionamento social, não aceita convites para festa, para alguma atividade, o lugar preferido é em casa e muitas vezes é lá no quarto, trancado, algumas até no quarto com a luz apagada, no escuro, porque justamente evitam todo tipo de contato, não querem misturar-se com outras pessoas, ok? Então, transtorno depressivo é um mal que leva a suicídio, que tira inúmeras vidas, que tem que ser levado a sério. A depressão, ela pode ter uma origem também fenomenal, ou seja, uma pessoa entra num quadro de depressão por uma perda, por um acontecimento, e ele não soube lidar com isso antes. Ele alimentou essa depressão, mudando suas rotinas, interrompendo várias coisas que ele fazia, como se quisesse curtir a depressão. Então a depressão se instala de fato,
o cérebro cria um condicionamento que é o que? Reduz suas atividades por completo, inclusive a produção de certas substâncias necessárias a uma atividade maior, como a própria adrenalina e noradrenalina. Se há uma diminuição nesse seu metabolismo, você cada vez mais vai se conformando, vai se adaptando a esse novo estilo bem reduzido de atividades, de afazeres, de convívio social, e aí essa depressão se torna crônica. Nesse caso, nós temos um porquê essa depressão ter se instalado. Houve um evento que trouxe a depressão e você apenas não soube sair dela. É nossa área de atuação, lidar com isso. Mas se há uma disfunção, se o problema é biológico, então essa depressão é área médica. É muito importante discernirmos isso. Sabermos qual é a fonte, qual é a causa dessa depressão, se é para a nossa área ou se é para a área médica, ok?